A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Deuteronômio e hoje vamos meditar no capítulo 2. O versículo será o primeiro, o segundo e o terceiro, onde a Bíblia Sagrada nos diz: depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Meus queridos, que nos acompanham através do momento de reflexão bíblica, hoje nós vamos meditar nesse capítulo 2, especificamente nesses 3 versículos. Eu quero lembrá-los que o livro de Deuteronômio, ele está trazendo a memória daquela nova geração que saíra do Egito ou que nasceram no deserto, a grandeza de Deus, e contando o que aconteceu com a geração que acabara por perecer no deserto. Então, o Senhor ordena a Moisés que, antes de Moisés passar a direção do povo para Josué, ele transmitisse novamente todas as instruções que ele recebera e contasse para aquela geração que não tinha visto os sinais e maravilhas do Senhor no Egito, o que Deus havia feito e como ele havia os conduzido até aquele lugar. Pois agora eu quero que você sinta que esta geração que estava diante do Senhor, ela estava diante da promessa. Bastava somente eles atravessarem o Rio Jordão e eles então já estariam, dentro da terra que o Senhor havia prometido entregar-lhes. Portanto, eu quero que nós tenhamos sempre esta visão. Então, Moisés está instruindo aquela nova geração acerca de tudo que Deus estava para fazer, para operar, e levando-os a conhecê-lo, porque eles não tinham tido as experiências que a geração que perecera havia tido com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o Senhor traz para nós, que estamos meditando na sua palavra, um princípio. Eu quero que nós também tenhamos a consciência de que, ao lermos e estudarmos o Antigo Testamento, nós vamos perceber que tem doutrinas que são exclusivas para o povo de Israel e que não se aplica para a igreja. Mas os princípios divinos que são instruídos na Bíblia Sagrada, eles têm validade eterna, ou seja, não é somente para a época em que foi escrito, não é somente para a pessoa ou nação a que fora dirigida, mas serve para todos, tanto crentes quanto ímpios. E assim nós temos esta ideia que o texto do capítulo 2 e dos versículos 1 ao 3 vai nos transmitir nesta reflexão de hoje. Pois bem, aqui nós vemos que Moisés vai revelar para o povo que Deus, ele fez com que, apesar de estarem próximos de receber a herança, a bênção do Senhor para as suas vidas, o Senhor, ele ordena a Moisés que eles então se virassem novamente para o deserto e então eles passaram a caminhar. E a Bíblia diz que o Senhor os colocou para ficar rodeando a montanha de Seir. E olha só
o princípio que Deus está nos ensinando aqui. Qual é esse princípio? O princípio da desobediência, o princípio da falta de fé. Todas as vezes que nós desobedecemos ou que nós não temos fé, não cremos no Senhor, nós começamos a andar em círculos. Olha só, o povo que estava caminhando em uma direção reta, em uma linha direta para a promessa de Deus, agora eles passaram a andar em círculo, rodeando uma montanha, perdendo tempo para que então o Senhor pudesse cumprir nas suas vidas aquilo que ele havia dito. E o que era? Que aqueles que desobedeceram, que aqueles que não creram, iriam perecer no deserto. Deus colocou-os para rodear, para que todos aqueles que foram incrédulos perecessem, para que então a geração seguinte pudesse tomar posse da terra. Eu gosto de refletir a respeito do capítulo anterior e no versículo 39, Deuteronômio 1:39, que nos diz assim: olha, os vossos meninos de que dissestes, por presa serão, e os vossos filhos que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles darei, e eles a possuirão. Ou seja, o Senhor estava dizendo assim: olha, quando eles não creram, lá atrás, Moisés estava aqui contando a história para eles, quando eles não creram, então eles colocaram como que os filhos deles fossem tirados do Egito para ser colocado por presa ali, diante dos inimigos que tinham na terra que eles iriam possuir. E o Senhor diz assim que aqueles que eles criam que seriam as presas, na verdade, eles herdariam a promessa. Mas aqueles que não creram pereceriam no deserto. E então eles passaram a rodear, ficaram rodeando. Eu quero lhe dizer que todas as vezes que eu não creio, que você não crê, a nossa vida, ela não progride, a nossa vida não vai para frente, a nossa vida começa a ficar parada, nós começamos a esforçar, caminhar, e a gente não consegue alcançar resultado, porque a desobediência nos faz entrar neste círculo vicioso que a palavra nos mostra aqui no capítulo 2 e nos faz ficar rodando, sem chegar ao destino e à promessa de Deus. Mas a palavra de Deus também tem uma esperança para as nossas vidas, pois no versículo 2 e 3, o Senhor diz assim para o povo: olha, o Senhor falou-me, dizendo: já tendes rodeado bastante esta montanha, vira-te para o norte. Ou seja, chega um momento na sua vida e na minha vida que, se nós compreendermos e buscarmos ao Senhor, o Senhor também vai dizer para nós: aleluia, glória ao seu nome, já tendes rodeado bastante. Muda agora de direção. Você agora vai conseguir avançar nessa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos, em o nome do Senhor Jesus, buscar sempre crer no Senhor. É verdade. Tem momentos em nossas vidas que a nossa fé, ela dá uma oscilada, e que nós possamos, neste momento, usar da sabedoria daquele moço que precisava de um milagre de Jesus. E o Senhor disse assim: olha, se você pode crer. Aí ele disse assim: olha, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E ele então alcançou o milagre de Deus na sua vida, porque ainda que ele estava passando por um momento em que a sua fé estava pouca, ele não alimentou a sua falta de fé, mas ele buscou no Senhor refúgio para que pudesse crer e assim alcançar o seu milagre. Que em nome de Jesus você viva de fé em fé até alcançar
as promessas de Deus para a sua vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e continue conosco. Compartilhe, alcance alguém. Deus abençoe você.